De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, Colorado que empatou ontem com o Flamengo no estádio do Maracanã. O gol do Inter foi marcado por Borré e tem informação importante de uma nova proposta que chegou ao Inter pelo jogador, pelo colombiano. Uma proposta que vem de novo do futebol mexicano, mas não é do Cruz Azul. E eu já dou alguns detalhes sobre isso nesse conteúdo. E também a valorização a Vitor Gabriel, feita ontem pelo técnico Paulo Pesolano, que disse, olha, todo mundo gostaria de ter esse jogador no seu elenco, todo clube gostaria de ter. Eu busquei alguns detalhes de sondagens que ele recebeu e qual é o valor que o Inter avalia que o jogador tem no mercado nesse momento. E claro, um bastidor muito importante, quanto o Inter pode gastar para contratar nessa temporada de 2026. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like para mostrar para o YouTube que o conteúdo vale a pena. Se tiver inscrito e com o sininho ativado, vai receber aí no seu telefone uma notificação de que um vídeo novo está no ar e tem vídeo todos os dias, ou seja, você vai saber das informações do Inter antes de todo mundo. Então, vamos junto. Vamos começar esse conteúdo aqui falando sobre a grana que o Internacional tem para investir nessa temporada. Tá? O Inter está prevendo e previu, na verdade, no fim do ano passado, início desse ano, no seu orçamento, um gasto ou um investimento na casa de 8 milhões de euros para fazer contratações na temporada de 2026. Esse é o valor que o Inter vai ter para fichar jogadores, para pagar um outro clube pela contratação, seja em definitivo, seja por empréstimo. Isso é o que o Inter tem para gastar durante toda a temporada de 2026. Este é o valor. Só para ter uma comparação, o Palmeiras está gastando 25 milhões de euros para contratar só o John Arias, tá? E o Fluminense fez uma proposta de 20 milhões e não levou, tá? Então é só para fazer um comparativo aqui. O Inter tem 8 milhões de euros no orçamento para contratar nessa temporada. Dos jogadores que já chegaram, o Inter gastou ou investiu 500 mil euros na contratação do Alejandro, no empréstimo dele junto ao CSKA, e mais 400 mil euros na contratação por empréstimo do Vijagra. Esses jogadores têm cláusulas de obrigação de compra, sim, tá tudo certo, mas estes são valores lá adiante, né, que o Inter não necessariamente gasta dentro deste ano de 2026, deste exercício fiscal. Coloquem nessa conta aí também o Félix Torres, tá? Eu não tenho a informação de quanto é que o Inter pagou ao Corinthians pelo empréstimo, mas provavelmente tem um valor aí a mais para ser acrescido nisso. Tem parcela do Carboneiro nesse ano, né, de 2026, o Inter executou a compra no fim do ano passado, então tem alguns valores aí que o Inter já arranca 2025 pagando e que vão começar a debitar destes 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais, que é o orçamento que o Inter tem para contratar. É por isso, gente, que é tão difícil. É por isso que o Inter está buscando atletas livres, como o Paulinho de Paula, só que aí nesse caso, as luvas que o Inter paga ao jogador, elas são diluídas ao longo do contrato. Então o Inter fez um contrato de 2 anos com o Paulinho, o valor de luvas, que seria o que o Inter pagaria a um clube, o Inter paga diluído ao longo do salário para o jogador. Então não necessariamente está pagando direto na mão do atleta. Pode até pagar uma parte assim, mas geralmente é praticamente tudo diluído ao longo do contrato e pelo menos com alguns reforços ali, né? Tem meses que pagam um pouco mais, tem meses que não paga o valor de luvas, paga só o salário. Isso é bem comum. Tá? Mas é por isso que o Inter está buscando esse tipo de jogador. Jogador livre, jogador por empréstimo de 1 ano, amarra uma opção de compra, amarra uma obrigação de compra, amarra uma obrigação de compra, como no caso do Alejandro, com várias metas, porque o cara vai ter que provar muito mesmo para o Inter ser obrigado a comprar o atleta, como no caso do Alejandro, por 6 milhões e meio de euros. Tá? Então é isso. O Inter tem esse número para gastar, estes 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais, e é isso. São 2 janelas assim, início desse ano e metade de 2026. A não ser que o Inter faça uma venda e aí abra um ou outro valor ali no caixa, mas é isso. Vendas, vai lá, do Vitão,
venda do Ricardo Matias, foram vendas feitas no ano passado, vendas para fechar as contas do ano passado, tá? Então não é dinheiro que o Inter está contando para contratar mais jogadores nesse momento. Vamos falar aqui sobre o Vitor Gabriel, porque ele foi elogiado pelo técnico Paulo Pesolano pelo jogo que fez ontem contra o Flamengo no Maracanã. Mais do que isso, o Paulo Pesolano disse: todo time quer ter um Vitor Gabriel. E aí ele disse aqui, abre aspas, ó, jogador alto, forte, rápido, bom jogo aéreo e canhoto, além de ser um menino. Ele tem 21 anos de idade. E aí ficou muita gente dividida, né, em relação a isso. Tem gente que tem o pé atrás com o Vitor Gabriel, tem gente que gostou do jogo, quer essa valorização, quer essa sequência. O fato é que a informação que eu trago para vocês aqui em relação a isso: o Inter comprou o Vitor Gabriel no fim do ano passado, início desse ano, né? Exerceu a opção de compra, pagou 3 milhões de reais para comprar 50% dos direitos econômicos junto ao Sport. Esse valor está dividido em parcelas de 400 mil reais, tá? Junto ao Sport Recife. São 7 parcelas de 400 mil reais. O Inter hoje avalia o Vitor Gabriel por 6 milhões de euros para ser vendido ao mercado internacional, tá? 6 milhões de euros é o valor que o Inter entende que o Vitor Gabriel tem hoje no mercado. Esse valor já foi maior, tá? No início do ano passado, logo depois do Gauchão, o Inter entendia que eram 10 milhões de euros que o Vitor Gabriel valia. Só que ele teve aquela lesão, né? Vocês vão lembrar, lá na final do Gauchão, né? Tem uma lesão, não começa o Campeonato Brasileiro por conta disso, demora um pouquinho, quando volta não volta bem, aí perde espaço, o Inter começa a entrar numa queda livre, e aí que o Vitor Gabriel sai dos planos naquela temporada. Mas agora o Pesolano tem reforçado muito a confiança do Vitor Gabriel nos bastidores. O Vitor falou sobre isso ontem, inclusive, depois do jogo na zona mista lá no Maracanã. E o Inter quer apostar no Vitor Gabriel para a temporada. E já há quem imagine que uma proposta boa possa chegar na metade do ano e quem sabe o Inter já fazer uma venda nesse meio de temporada. Tá tudo muito inicial ainda, tá? Não tem proposta hoje por ele, não tá certo que ele vai sair na metade do ano, mas é um desenho que começa a ser feito já nos bastidores. Ele teve, entre esse período da reta final do ano passado e início desse ano, sondagens de clubes da Europa e do mercado árabe. E não teve, assim, clubes brasileiros que tiveram uma força grande, assim, para tentar tirar o jogador do Beira-Rio, né? Não fizeram essa força tão significativa assim. Mas no ano passado, o Cruzeiro tentou a contratação, o Cruzeiro queria pagar 3 milhões de euros e o Inter não quis, porque, repito, o Inter estava pedindo 10 milhões naquela oportunidade. Vamos fechar esse vídeo falando do Borré, porque o meu parceiro Jeremias Werneck trouxe ontem lá nos Setoristas, no canal do JB Filho. A gente está no ar todos os dias de segunda a sexta a partir das 18 horas. E o Jeremias trouxe a informação: o Monterrey do México fez uma proposta pelo Borré de 6 milhões e meio de dólares, mais metas que poderiam render mais 1 milhão de dólares ao Internacional. E o Inter recusou a proposta. O Inter não aceitou fazer este negócio com o Monterrey. O Borré está super adaptado em Porto Alegre, o Borré ele tem interesse em seguir no Inter, não descarto que uma outra proposta possa ser analisada com outros olhos, mas essa proposta do Monterrey não era tão atrativa para o Borré e o Inter não quis fazer o negócio também, porque o Inter entende que não tem dinheiro, e não tem 8 milhões de euros só para contratar, não tem como contratar um outro Borré no mercado, tá? Então é isso que o Inter está entendendo nesse momento sobre esse jogador, que está numa outra fase, na visão do Inter, na temporada de 2026, se a gente comparar com 2025, está sendo uma peça muito importante para o técnico Paulo Pesolano, é alguém que o Inter quer muito recuperar dentro de campo, mas é um jogador que se dedica muito, pelos relatos que a gente tem dos bastidores, e o Inter quer que seja uma peça fundamental na temporada de 2026, e ele entende que isso pode ser alcançado no Inter também para chegar à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e no México. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, você sabe, a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!